Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, do versículo de número 24 ao versículo de número 27. À medida que os irmãos encontrarem o texto, nos convido a se colocarem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Eu vou ler os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 17, 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus disse: logo, estão isentos, filhos, mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Assentai-vos, irmãos. Esse texto fala sobre a cobrança de imposto, a cobrança de tributos. E eu não conheço, não sei se você conhece, alguém que gosta de pagar imposto. Eu acredito que não exista. Eu, pelo menos, não conheço alguém que goste de pagar. Nós pagamos porque somos obrigados a pagar. Esse texto, irmãos, que nós estamos lendo, ele tem como antecedente uma cena de glória e uma cena de luta, seguida de algo que deu tristeza aos discípulos. Você que está acompanhando as mensagens, todo domingo a gente vem pregando sequencialmente o Evangelho de Mateus, e a gente viu que Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, e lá se transfigurou diante dele, mostrou ali a sua glória. Quando desceu, deparou-se, enfrentou ali o endemoniado, na planície, lunático, epilético, e venceu o demônio, aquilo que os discípulos não conseguiram fazer. Mas enquanto estão indo para Cafarnaum, Jesus, ele prediz mais uma vez a sua morte, que era necessário que o Filho do Homem morresse, fosse crucificado. Isso, ao invés de, mesmo ele predizendo também a sua ressurreição, a única coisa que os discípulos guardaram é que o mestre ia morrer. E assim eles chegam a Cafarnaum, abalados, tristes, pesarosos. Vamos lembrar que Cafarnaum era a sede, era como se fosse o quartel-general do ministério de Jesus. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, por isso chamado de Nazareno, mas a maior parte do seu ministério deu-se em Cafarnaum. Cafarnaum era também um lugar
um centro de cobrança de impostos. Mas de que imposto nós estamos falando? Os romanos haviam subjugado Israel. Israel, durante muito tempo, esteve sob opressão, sob domínio do povo estrangeiro. E agora estava sob domínio dos romanos, que cobravam impostos através dos publicanos. Só que esse imposto aqui, irmãos, não é um imposto civil, não é um imposto cobrado, um tributo imposto pelos romanos, mas era um imposto religioso, era algo que tinha a ver com o templo, e na verdade era algo que tinha sido instituído pelo próprio Deus, lá em Êxodo, no capítulo 30, Deus havia ordenado, era chamado aqui a redenção, que todo homem, a partir dos 20 anos, pagasse esse imposto para sustento do templo. Esse imposto era de meio ciclo anual, ou aqui, 2 dracmas. Dracma era uma moeda grega que tinha o mesmo valor de um denário romano. O denário romano é mais fácil para a gente entender, ainda que não vamos fazer conversões monetárias, porque isso é muito complicado, né? Mas naquela época, um denário era o dia normal de trabalho de uma pessoa. Então, 2 denários, ou 2 dracmas, ou meio ciclo, era o equivalente a 2 dias de trabalho. Quando eles chegam em Cafarnaum, Cafarnaum era onde tinha a casa de Pedro, onde normalmente Jesus ficava hospedado quando estava na cidade. Então, os cobradores de impostos, que você já sabe, que não era imposto romano, não era imposto civil, mas era imposto religioso, para sustentar o templo, que era muito caro sustentar, porque havia muitos sacrifícios, havia muitos sacerdotes, havia as vestes sacerdotais. Bem, eles vêm até Pedro para fazer uma pergunta. Não paga o vosso mestre ao imposto das 2 dracmas? Algumas versões vão usar aí o termo didracma, que é a mesma coisa, né? 2 dracmas ou didracmas. Não paga. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer, irmãos, é por que eles cobraram de Pedro e não cobraram diretamente de Jesus? Alguns entendem que era por causa do respeito, né? Marco Aurélio, puritano, comentador bíblico do século XIX, ele vai dizer que era por causa do respeito que eles tinham por Jesus, o temor que eles tinham por Jesus, e não querendo incomodar Jesus, eles perguntam a Pedro, como representante dos apóstolos, ou talvez porque Pedro era o morador da cidade, era aqueles que eles conheciam, então vão e cobram a Pedro. Há também uma outra questão que se levanta, que é, será que havia alguma má intenção? Será que havia alguma artimanha ali por trás da pergunta, se ela era capciosa? Alguns intérpretes, como Madeleine, como William Barclay, diz que não. Aquilo ali era uma pergunta que eles estavam fazendo, se porventura houvesse algum motivo para a intenção, eles não incomodariam mais. William Barclay, por outro lado, diz assim, não, claramente era uma pergunta com segundas intenções. Na verdade, irmãos, o que a gente conhece do Evangelho, e conhece daqueles confrontos de Jesus com os fariseus, é difícil entender que não houvesse alguma malícia por trás da pergunta. O fato é que Pedro, ele não titubeia. Pedro, ele não tem nenhuma dúvida. Pedro não precisa pensar. Pedro responde na ponta da língua. Pedro tem uma resposta imediata
imediata, sem paga. Mestre paga. E de onde vem essa certeza de Pedro? Talvez ele tivesse visto Jesus em outras ocasiões, já que o tributo era anual, pagando esses impostos. É possível que isso tenha acontecido. Mas o certo é que esses homens cobradores, eles sabiam da disputa que Jesus tinha com os fariseus. Muitas coisas que os fariseus observavam, Jesus não observava. A guarda do sábado, entre outros, alguns costumes. Mas, na verdade, o que Jesus não obedecia eram as regras, as tradições ali dos escribas e fariseus. A lei ele observava. Tanto é que ele havia ensinado que até que passasse o céu e a terra, não passaria um tio da lei, que era necessário cumprir a lei. Tanto que ensina aos seus discípulos: olha, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não podem ser meus discípulos. Jesus, ele disse: eu não vim revogar, eu vim cumprir. E mesmo em relação ao tributo civil, em outra ocasião, sendo questionado, e aí o texto diz claramente que o objetivo era pegar Jesus em palavras, o que ele respondeu? E deixou todos ali sem poder fazer nada contra eles. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas esse era o imposto da lei de Deus. E Pedro diz claramente que sim, ele paga. Nós celebramos há pouco tempo o Natal, e você deve lembrar lá aquele cântico de Simeão, quando Simeão saiu do templo e Jesus foi levado ali pelos seus pais, por José e Maria, para cumprir o que a lei exigia, que era um pagamento, que era um sacrifício de redenção. Os ricos levavam um cordeiro e um pão, uma rolinha, e os pobres levavam 2 rolinhas ou 2 pombinhas. E o ofício, o sacrifício que os pais de Jesus podem ofertar é o sacrifício chamado dos pobres. Mas quando ele era um bebê, os seus pais fizeram isso por ele, mesmo ele não tendo pecado, mas fizeram para cumprir a lei. Até no seu batismo, ele diz: deixa por enquanto para que se cumpra toda a lei. Pedro diz isso. Aparentemente, essa conversa se deu na rua, se deu no caminho para a sua casa, e agora ele entra em casa. E aí ele deve ter pensado assim: mais um pouco, como eu vou falar isso para Jesus? Como eu vou dar essa notícia que estão nos cobrando o imposto das 2 dracmas? E os discípulos, o próprio Senhor Jesus, eles viviam da oferta do povo, e para casos extraordinários de milagres. Mas eles não tinham dinheiro. O texto da Bíblia diz que o Filho do Homem, quando as pessoas vêm seguir os seus discípulos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então não tinha, mesmo sendo pouco o valor, irrisório o valor, ele não tinha ali para pagar. E aí Pedro, sabendo disso, vai ficar pensando: como eu vou falar isso para Jesus? A gente vai destacar aqui algumas verdades, algo que a gente depreende do texto, e que é bom lembrarmos para a nossa edificação, para a nossa vida no dia a dia. A primeira delas, aí no começo do versículo 25, é o penetrante conhecimento de Cristo. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é eterno. Nós temos tantos atributos de Deus, e pregamos que Jesus é Deus, o Deus encarnado. Verdade é, conforme Filipenses 2,5, ele se esvaziou da sua glória. Esses seus atributos ele não abriu mão.
Mas, por várias vezes, ele deu prova da sua onisciência, limitada pela sua carne, mas ele sabia, ele conhecia. E Pedro tem mais um testemunho disso. Quando ele chega, quando ele entra em casa, pensando talvez de como falar, Jesus se antecipou do Senhor Jesus e lhe perguntou: Pedro, ô Simão, de quem cobram os reis da terra tributos ou impostos? Dos filhos ou dos servos? De quem? E Pedro ali já deve ter se sentido aliviado, né? O Senhor está sabendo. Para ele vir com essa pergunta, eu já sei, ele está sabendo. Pedro respondeu: os servos. Os servos. Na verdade, irmãos, os governantes, os reis, eles não cobravam da sua casa. Por quê? Porque o tributo era para sustentar a casa. Né? Pai, filho, a relação ali entre eles, de dependência, de relação econômica, era muito estreita. Não faz sentido. É com a mão direita tragar com a mão esquerda, ou vice-versa. Não tem nenhum sentido. E os governantes naquela época, os impérios, raramente cobravam, inclusive, do seu próprio povo. Eles cobravam impostos dos povos dominados, dos povos subjugados. Então Pedro recebe essa pergunta e a resposta tem: olha, dos escravos, dos servos, não dos filhos. E Jesus responde logo: os filhos estão isentos. Os filhos não pagam. Prova do conhecimento de Jesus, eu preciso dizer alguns versículos aqui. Se você lembrar lá em João 1,47, quando Natanael vem ser discípulo de Jesus, Jesus diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí Natanael: onde me conhece? Eu te vi lá sentado embaixo da árvore antes de você chegar aqui. Talvez ele estivesse orando. Jesus sabia de todas as coisas. João 2,25: e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 21,17: Pedro havia negado Jesus antes da sua morte. Jesus ressurreto aparece e tem um diálogo com Pedro na praia. E pergunta por 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Mas quando Jesus perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? O Evangelho vai dizer que Pedro se entristeceu. Pedro respondeu diferente: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Hebreus 4,13 vai dizer: e não há criatura que não lhe seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a que temos que prestar contas. Jesus sabe, Deus sabe, Ele conhece. Podemos lembrar ainda do Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. A palavra ainda não me chegou à língua, à boca, e tu, Senhor, já conheces toda. E a conclusão do salmista ou a sua expectação, a sua admiração: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Não posso atingir. É maravilhoso demais para mim. A aplicação que nós temos desse primeiro ponto é que, por mais que haja problemas, por mais que haja dificuldades, por mais tumultuada que esteja a situação financeira, por exemplo,
a situação de cobrança, às vezes, injustas de impostos. Às vezes a situação que a gente fica ali é oprimido, machucado, ferido. Lembre-se, a sua angústia, a sua questão, Deus sabe, Jesus sabe, Ele conhece, e mais, Ele tem a resposta. Lembra da cena da multiplicação dos pães? Quando Ele perguntou ali para Filipe, como a gente vai alimentar essa multidão? O que a gente vai fazer? Que o texto diz que Jesus bem sabia o que ia fazer. Que Ele estava perguntando apenas para testá-los. Ele sabe. As coisas podem sair do controle, do nosso controle, das nossas mãos, mas sempre estamos debaixo das mãos de Deus. Onde está Deus? O salmista perguntava assim, onde está Deus? Onde está o teu Deus? E a minha alma se angustia quando me pergunta, o teu Deus onde está? A resposta do crente é, Ele está onde sempre esteve. Ele está no seu trono de glória. Ele está governando todas as coisas. E tem amor e cuidado por nós. Segundo ponto é a consciência da sua filiação. Ele sabia, Pedro sabia e os discípulos sabiam. Nós estamos no capítulo 17 de Mateus e foi no capítulo 16, aqui bem pertinho, que Pedro confessou quando Jesus perguntou, quem disse ser o filho do homem? Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E ele perguntou, mas vós, quem dizeis? Qual foi a resposta de Pedro? Que é isso Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele tinha consciência disso. Ele sabia disso. Pedro sabia disso. Os discípulos sabiam disso. Mas os outros, esses cobradores, não sabiam. E aí, não na frente dos coletores, mas em particular com os seus discípulos, ele diz, olha, logo estão isentos os filhos. Logo estão isentos os filhos. O tributo é para quê? Para sustentar o templo. O templo é o quê? A casa do Pai. É a minha casa. Então eu estou isento. Eu não preciso pagar. Jesus, ele sempre teve a consciência plena da sua divindade, da sua filiação. E nós precisamos ter também. A nossa confissão é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia quem era. E ele estava dizendo isso para que em momento algum isso ficasse em dúvida, por ter ele pagado o imposto. Em terceiro lugar, a sua consideração com os demais. Irmãos, por que Jesus pagou? Que o texto nos diz? Mas para que não os escandalizemos. Para que não os escandalizemos. Nós vivemos uma época que nós queremos os nossos direitos acima de tudo. Nós queremos brigar e às vezes brigamos por coisas mínimas. Jesus, ele não abria mão de tudo. Tinha algumas situações que ele ia para o embate, que ele ia para o conflito, sem nenhum problema. Quando a questão era a vida, quando a questão era importante, quando a questão era sobre curar ou não um paralítico que estava há 38 anos enfermo, e era sábado. Os judeus diziam, não pode curar no sábado, mas ele curou, porque era a vida que estava ali. Era uma pessoa que estava sofrendo. O homem da mão ressequida, a mesma coisa. A questão de multiplicar pães, ele faz a mesma coisa, porque era para saciar a fome. Mas isso, tributo, dinheiro, isso era algo muito pequeno para brigar. Isso era algo de muito pouca importância para brigar. E aí eu não preciso dizer mais nada, você já deve ter concluído que nós, via de regra, invertemos as prioridades. Aquilo que era prioridade para Jesus
por vezes não é prioridade para a gente. E aí Jesus manda pagar. Ele diz que vai pagar. Mesmo se tinha alguém que era isento, esse alguém era ele. Mas ele se propõe a pagar. Por quê? Para não escandalizar. Porque é um imposto instituído pelo próprio Deus. Era o que estava na lei de Deus, não na tradição dos escribas. Isso podia ser interpretado como reverência pelo tempo, uma falta de amor por Deus. E ele paga, por enquanto. A humildade cristã deve nos fazer abrir mão de alguns direitos para não escandalizarmos o nosso próximo. A humildade cristã faz isso. Paulo, talvez lembrando dessa passagem, ensinou a igreja de Corinto a respeito dos fortes, dos fracos na fé, um diz que é forte, outro é fraco, em relação a comer carne sacrificada a ídolo ou não. Então diz, o forte sabe que tudo lhe é lícito, né? Que pela oração é santificado, mas o débil é o fraco, o que não sabe. Então, por que você vai comer para escandalizar o seu irmão? Então, se tem o seu irmão que vai se escandalizar, você não come. E aí ele diz, então vou abrir mão da minha liberdade? Sim. O que é a minha liberdade? O que é a minha vontade em relação ao bem, a um bem maior? E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, esse dia de comunhão, estamos celebrando a Santa Ceia, quantas vezes, ou em que situações, você como crente, cheio do Espírito Santo, com os frutos do Espírito, lembra deles? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas vezes você deu um passo atrás, você abriu mão de um direito, ou você preferiu calar-se quando a coisa não era essencial para abençoar a vida do seu irmão, para não escandalizar outros, para não fazer outros tropeçarem na fé. Lembre-te, isso é muito caro ao Senhor Jesus. Aqueles que fazem tropeçar um desses pequeninos, melhor eu não tivesse nascido. Então sim, é necessário que nós consideremos as pessoas. E às vezes temos abrir mão de alguns direitos para abençoar outros. Em outro lugar chamado sofrer o dano, mas abençoar os outros e não pecar contra o Senhor. Tópico 4. A sua autoridade sobre o mar, os seus habitantes. Olha o que Jesus disse para Pedro. Vai à praia, vai ao mar. Lembra que ele estava em Cafarnaum, era uma região marítima. Ele estaria a poucos metros da praia, e Pedro era pescador. E aí eu já digo para você, a forma ordinária de nós pagarmos as nossas dívidas, de nós quitarmos os nossos impostos, de nós pagarmos tudo aquilo que a gente deve, não é outra, senão o trabalho. Deus ama o trabalho. Tem aqueles que dizem, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. Você não vai conseguir, porque não dá para matar Deus. É Ele que criou. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. No 7º dia você vai descansar. Mas a proporção é de 6 por 1. É trabalho. O salmista vai dizer assim, do fruto do seu trabalho comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Mesmo nos milagres, mesmo quando Deus intervém soberano ou sobrenaturalmente, de maneira divina, por vezes é pedido ali a ação humana. Ele precisa da ação humana para fazer um milagre? Não. Mas é para que a gente ponha a mão no arado, para que a gente trabalhe, para que a gente dê a nossa contribuição. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele removeu a pedra? Não, ele mandou quem estava
da multiplicação do azeite lá para a viúva, ali do profeta que tinha morrido, ele multiplicou. Só que falou, só vai e pede às suas amigas, às suas vizinhas, vazias. Então ela contribuiu. E agora Pedro também. Jesus podia abrir as mãos, podia levantar as mãos e falar para descer estátuas do céu, dracmas, denários, dinheiro. Não, mas ele mandou Pedro ir ao mar, fazer o que Pedro sabia fazer: peixe, pescar. Né? Deus, ele age, mas ele quer que os seus filhos dêem também um passo de fé, ponham a mão à obra, façam algum trabalho. O Mar da Galileia era uma região com muito peixe, ainda é com muito peixe, talvez o lugar que tenha mais peixe, a região da Galileia. E ali, milagre, porque Jesus mandou ele pescar, e não mandou pescar com garrafa, com rede, em forma de arrasto, que pega muito mais peixe, mas ele mandou Pedro pescar com anzol. E de milhares de peixes que podiam fisgar aquele anzol, seria justamente o peixe certo. Tão milagroso como ter uma dracma, um estáter, melhor dizendo, dentro do peixe, era o peixe certo vir e morder aquela isca de milhares de peixes. E o Evangelho não diz o que aconteceu. Se observar, ele fala assim: Pedro foi, isso aconteceu. Mas a gente tem por certo. E sabe por que a gente tem por certo? E se talvez eu não tivesse dito isso para você, a pessoa não diz que aconteceu, não diz. Mas é certo por quê? Porque a palavra de Jesus e o acontecimento, a coisa feita, é a mesma coisa. É igual, porque o que ele fala se cumpre. Aí Pedro vai ao mar, pesca, e dentro do peixe tinha um estáculo. Quanto eles deviam? 2 dracmas, meio ciclo. E um estáter valia justamente um ciclo, ou 4 dracmas, o suficiente para pagar por ele e por Pedro. E aí você pode perguntar: mas por que não pagou de todo mundo logo? Quem estava sendo cobrado? Jesus. Possivelmente os outros já tinham pagado a dívida, ou pagariam por meio dos ordinários. Outra coisa que eu fico me perguntando: se eu fosse Pedro, eu falasse assim: Jesus, lembra daquela história lá de Jonas? Que um grande peixe veio do Jonas? Ao invés de ser um peixinho com um estátua dentro, não dá para ser aquele peixe com a porção de baús de tesouro dentro, para a gente viver agora de maneira abastada e investir no ministério, na obra, não ter mais problema nenhum? Não dá para ser um peixão daquele com vários baús dentro, E quando ele vomitar, igual vomitou Jonas na praia, vai vomitar baú de dinheiro aqui para a gente. Ele é poderoso para fazer isso. Mas o que surpreende, irmãos, é que foi o estáter a quantidade exata para pagar a dívida. Jesus, na terra, ele veio em pobreza, mas ele era o dono da prata e do ouro. Rico, riquíssimo. Pela sua pobreza, diz Paulo aos Coríntios, nós nos fizemos ricos da sua graça. Mas por que ele é certinho? Lembra a oração dominical? Todo mundo sabe. A gente pede, parece que não vive de acordo com isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que é isso? É o dom, a bênção do contentamento. É o pão de cada dia. O que a gente está devendo é isso aí, um ciclo, Então, um ciclo. Se a gente tem para hoje, a gente deve estar satisfeito. O remédio para a ansiedade que assola tantas pessoas, que faz enfermar, que mata muita gente,
que oprime muitas pessoas, está justamente no contentamento. Lá em Mateus 6, Jesus nos ensina sobre isso. Que você está preocupado com o vosso corpo, com o que há vez de vestir, ou com a vossa vida, com o que há vez de comer. Não é o corpo mais do que as vestes, a vida mais do que alimento. Olhar os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, e o vosso Pai Celeste o sustenta. Olhar os lírios do campo, não tecem, não fiam, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Basta um dia o seu próprio mal, o amanhã trará os seus encargos. Então, podia estar lá no dedo, e chover dracma, chover denário, chover estátua, chover ciclos de prata nos céus. Mas Deus manda Pedro ali com anzol, é pegar um peixe e tem a quantia certinha para pagar a dívida. Quantas e quantas vezes você reclama? E não reclama porque está faltando, não. É porque está a conta certa? Certinho. É o pão de cada dia que o Senhor nos dá. Vivamos com contentamento e obediência a Deus. Porque quando Pedro foi pescar, ele recebeu, né? Eu fico imaginando aquilo, né? Ele pegando, e está ali o estábulo, está ali a solução do problema. O peixe funcionou como o tesoureiro de Jesus, né? Não preciso estar aqui na minha mão. Então está ali, é só quando eu precisar, eu peço. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Quais são, irmãos, em resumo, as aplicações que a gente tem nesse texto para a nossa vida hoje? É que nós devemos pagar todos aqueles a quem nós devemos. Crente realmente não deve ficar devendo. A segunda aplicação que nós temos, e precisamos pôr em prática, em termos de relacionamento, é que a gente não deve escandalizar os outros. Às vezes a gente deve abrir mão daquelas próprias convicções que nós temos para não ferir o outro. Jesus ele podia não pagar, é o Filho de Deus. Se tinha alguém dizendo, era ele. Mas ele disse, não paga por mim, por ti, para que nós não nos escandalizemos. E ele está fazendo isso com aqueles que os perseguiam, que oprimiam, que estava sempre cheio de estratagemas ali para pegá-lo em palavra. Não estava dizendo isso para amigo, estava dizendo isso para aqueles que se mostravam inimigos. E quanto mais entre nós, entre irmãos, nós devemos, às vezes, abrir mão de alguns direitos para não escandalizar os irmãos. A outra verdade que nós aprendemos, irmãos, é que precisamos agir em obediência. Jesus mandou, vai lá e pesca. Teve um lado que ele mandou jogar a rede, veio cheio de grandes peixes, né, que a gente subiu. Agora ele mandou pescar com o João. E Pedro vai obedece. Não existe uma estratégia, não existe um método, não há uma forma de fazer. Né? A única forma de fazer é a forma que Deus quer. Se ele mandou com rede, a gente vai com rede. Se ele mandou com anzol, a gente vai com anzol. Se ele mandar pegar o peixe na mão, a gente pega o peixe na mão. Porque ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. E a última lição, a última aplicação é que nós precisamos viver com contentamento. Na minha carne, eu pelo menos, eu questionaria, eu falaria, Senhor, mas tem que ser assim tão justo, tão continha certa, né? Não dava para ser um peixe maior, que pelo menos 2 ciclos para ficar em uma garantia, uma reserva. Ele nos ensina a viver com contentamento, tendo de comer e de se vestir, estejam satisfeitos. Isso, irmãos, nunca significará pobreza, nunca significará falta de alguma coisa, porque o nosso Deus, ele é rico em nos suprir. Buscai
vai ser acrescentada. Deus, o nosso Pai, sabe que temos necessidade de todas elas. Basta que nós entreguemos as suas mãos e confiemos. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.